Abra sua Bíblia, deixa aberto aí, em Lucas, capítulo de número 8. Lucas, capítulo de número 8, e nós vamos fazer uma oração, amém? Versículo 16 ao 17. 2 versículos só, tá? Todos encontraram? Vamos ler? Eu vou pedir para alguém ler. Essa minha versão aqui, eu não gosto muito dela não, nesse texto não. Mas eu vou ler, depois aí alguém leia que tem uma versão diferente, tá bom? E ninguém acende... Aí no seu tá uma candeia, né? Lamparina. Uma candeia, uma lamparina. Olha, essa Bíblia aqui acho que é meio católica, não é possível. A minha tá vela. Meu Deus, pastor. Vai falar da minha... Mas quando você lê aqui, já vê esse livro de São Marcos, São Lucas, você já sabe. Ninguém acende uma candeia, eu sei que é candeia, tá? Mas é que nessa versão está escrito vela, tá? Ninguém acende uma candeia e a cobre com algum vaso, ou a põe embaixo da cama, mas a põe num castiçal ou num velador, né? Para que os que entrem na casa vejam a luz. Porque não há coisa oculta que não haja de se manifestar, nem coisa escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Aí, essa versão está bem complicada a minha mesmo. Eu vou pedir para, deixa eu ver aqui, o pastor Durval ler na versão dele e depois pedir para a Paula ler na versão dela. Tá ok? Tá bom, a Mari lê. A Paula tá meio ruim da voz. Sara, por favor, você traz para mim um copo de água. 2. Então, leiamos então. 16. Isso. E ninguém acendendo uma candeia a cobre com algum vaso, ou a põe debaixo da cama, mas põe no velador, para que os que entram vejam a luz. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Isso. Agora leia aí, Mari. Ou o Robert. Nessa versão da Paula aí. Ninguém, depois de acender uma lamparina, a cobre com um vaso, com um pão, ou põe debaixo da cama. Pelo contrário, coloca no lugar em que ilumina bem, a fim de que os que entram vejam a luz. Não há nada oculto que não venha a ser manifesto, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. E revelado. Nossa, que versão top, tá? Que versão top. Irmãos, presta atenção. Na aula passada, nós fizemos uma pequena introdução, né? Uma aula introdutória. Acabei deixando de passar algumas coisas para vocês, tá? A palavra parábola, a palavra parábola, ela tem o seu significado de lado a lado, tá? O significado da palavra parábola é colocar lado a lado. Então, quando Jesus está contando uma parábola, ele está pegando algo real e colocando algo fictício lado a lado para representar. Como o algo real que ele está trazendo é algo que ainda não é apalpável, então ele tem que trazer uma alusão de algo que é conhecido do homem, para que o homem entenda aquilo que ele está trazendo, tá? Existe uma linguagem na teologia que é antropomórfica, né? Que nós ensinamos aqui, antropomorfismo e antropopatismo. São duas palavras que Deus usa para interagir com o homem. Antropopatismo quer dizer que Deus está usando o sentimento humano para revelar para o homem o que ele está sentindo. Por exemplo, e Deus se arrependeu. Mas Deus se arrepende? Não.
Mas Deus está usando um sentimento humano para expressar o que ele está sentindo. Porque se ele for expressar o que ele está sentindo para o humano, o homem não vai compreender o que Deus está sentindo, porque Deus é Espírito e Deus é Deus. Então o sentimento de Deus não se iguala. Mas Deus, para que o homem entenda o que ele está passando, o que ele está sentindo, então ele usa a linguagem, né? Antropopatismo, que ele traz uma linguagem humana para representar o que ele está sentindo. Por exemplo, quando o texto diz que Deus entristeceu-se, mas Deus se entristece, então quer dizer que a tristeza entra em Deus? Ele é Deus. E agora? Então não é que Deus está triste, está tentando mostrar para o homem o sentimento que ele está tendo, mas a linguagem que o homem vai entender é só a linguagem humana. Porque quando o texto diz que Deus se arrependeu, a palavra arrependimento para o homem, para nós, é metanoia. É a palavra metanoia, que é o arrependimento, é quando o homem se converte, aceita Jesus, então ele está indo para aquela direção. E ele ouviu o evangelho, ele levantou a mão, então ele se converteu, ele virou de posição e vai para outra direção. Então isso aqui para o homem é metanoia. E ela representa o quê? Arrependimento. O arrependimento. A palavra metanoia. Só que a palavra está dizendo que Deus se arrependeu. Só que para Deus não se usa a palavra metanoia. Para Deus se usa a palavra nahan. É a palavra nahan. Então Deus não consegue expressar a linguagem do céu para um humano normal. Então ele vai usar uma linguagem que o homem entenda. Quando Deus diz assim, e eu vos tirei da terra do Egito com mãos fortes. Mas Deus é espírito. Deus tem mão? Deus tem olhos? Deus tem boca? Deus é um espírito, gente. Mas a Bíblia fala que Deus olha, que Deus vê, que Deus toca, porque ele está usando uma linguagem humana, para que o homem entenda o que ele está fazendo, né? Para que o homem entenda o que ele está fazendo. Então, quando Jesus está trazendo pregação em parábola, ele está colocando lado a lado o que é espiritual com algo que é natural do cotidiano. Ele põe lado a lado e a pessoa vai levar a pessoa a pensar. Puxa, isso aqui, eu entendo disso, eu conheço disso. Quando Jesus fala de lavoura, aí ele fala, o reino do céu é semelhante a um semeador que saiu a semear. Quem trabalha com lavoura, ele vai falar, eu entendo, isso aí eu entendo. Mas se ele falar uma linguagem do céu, o homem não vai entender. Então ele vai trazer, é por isso que Jesus ele teve que descer no nosso nível. Senão nós não compreenderíamos. Viu lá o desenho que está lá? Aqueles relâmpagos que estão saindo ali, é Deus falando. Quem vai entender? Mas João entendeu. João, quando estava no céu, ele ouviu os relâmpagos, foi escrever, onde falou, opa, não, escreve isso. Isso aí não. Então, o povo, quando Deus tirou eles do Egito, que eles chegaram no deserto do Sinai, então Deus falou, agora eu quero que meu povo suba um monte e vão prestar um culto lá, porque era o que Deus queria. Deus queria se revelar ao homem. E o povo disse assim, Moisés, por que Deus só fala com você e não fala com a gente? A gente quer ouvir Deus falar. E aí Moisés foi lá e falou, Deus, o povo quer, né, não quer mais ouvir eu, o povo quer ouvir você falar. E aí Deus falou, então vai lá falar para o povo se preparar. Faz uma marcação em volta do monte durante
3 dias eles jejuarão, não tomarão banho, não comerão nada, não terão contato com as suas esposas, não farão nada, vão se dedicar a esses 3 dias e não passem da marcação do monte, porque se passar, morre. Aí o povo, não, tá bom, Moisés, o povo se preparou e jejuou, se consagrou, e nada de beijinho na mulher, e nada de... E quando chegou no 3º dia, que eles se aproximaram da marcação do monte, que a nuvem começou a descer no monte, aí terremoto, buzina, trovão, relâmpago, e começou a tremer tudo, era Deus falando, e Moisés, tá bom, ó Senhor, eles estão aqui, e o povo, Moisés, chega, a gente não quer, deixa ele falar só com você, porque eles não entenderam o que Deus estava falando, só Moisés entendia, falou, então, só você fala com ele, aí o povo não quis mais subir no monte, porque foram subir, era terremoto, relâmpago, trovão, buzina, som de água, e eles falaram, que acho que é isso aí? Então, se você não estiver preparado, é claro, isso tem um pouco a ver com a nossa próxima aula, que é a parábola do semeador. Porque o problema não está na semente, o problema está na terra. É na terra. Então, é como você pregar uma palavra hoje para a pessoa despreparada. É como eu pegar um exemplo, esse desenho aqui, e vou falar sobre o céu, sobre os anjos, sobre demônio, para a pessoa que não está preparada, é como uma semente que caiu na terra infértil. Então a pessoa ela não vai dar fruto, vai morrer rapidamente a semente. Então é mais ou menos isso, né? Então a gente deixou passar isso aqui na aula passada. Então só para vocês anotarem aí, tá? Assim, eu vou apagar ali. Apagaram de Jesus e tiraram a parábola. Ficou só de Jesus. E agora é aula 2 também, tá? Então, tudo que Jesus está fazendo, ele está comparando o céu com alguma coisa terrena para que a gente possa pensar, né? Para que a gente possa raciocinar e falar, puxa, eu já vivi isso, já passei por isso. É claro que hoje não se contam tantas parábolas assim, né? Não se contam tantas parábolas assim. Contam-se mais fábulas, mitologia, essas coisas, mas não se contam muita parábola, né? Então eu posso apagar aqui? Posso? Pra gente, tá? Isso aqui, uma outra aula a gente fala sobre isso aqui, ó. Naham e metanoia, tá? As duas palavras que eu disse que antropopatismo e antropomorfismo. Antropomorfismo é quando Deus usa partes do homem para representar ele. Então, eu com braços fortes te livrei, te peguei no colo, né? Com meus olhos eu vi. Então, ele está usando partes do homem para representar ele. Não é que ele tem os braços, né? Porque ele é um espírito, tá? Quando ele viu lá para Oséias casar lá com a prostituta, ele mostrou o sentimento também, né? Porque Israel estava aí. Que ali ele está dando uma lição, na verdade. É uma lição, né, tanto para o profeta como para o povo. Tanto para o profeta como para o povo. Porque quando ele se casou com a prostituta, todo mundo começou a falar. Ah, tá vendo? Se casou com a prostituta. E é um profeta casou com a prostituta. Aí Deus estava falando, tá vendo? É desse jeito que o povo fala de mim. Porque vocês são o meu povo. E meu povo estava se prostituindo. E todo mundo fala isso aí, ó. Olha lá, o povo do Deus lá se prostituindo. Então ali Deus está trazendo uma lição para o povo. Mas aqui nas parábolas, Jesus vai trazer algo. Nessa aula está começando, calma. Nessa aula só está começando. Vamos lá, nós lemos o texto. Eu quero que alguém abra para mim aí em Marcos, capítulo 4, o versículo 21, mas deixa aberto aí em Lucas, tá bom? Restabelece, pronto.
É que a água desceu pelo lugar errado. Não, é para vocês lerem para eu ouvir, não é para vocês lerem para vocês não. Jeremias diz: quem traz uma cadeia para ser colocado debaixo de uma vasilha? Segura aí. Quero uma outra versão, que está escrito assim, ó. E vem a luz. Ou e vem a candeia. Marcos 4, 21. Ele disse: vem porventura a candeia para Isso. que posta debaixo do cesto ou debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador. Pronto. A parábola é a mesma, tá? A parábola é a mesma. Só que Marcos, ele está trazendo um algo a mais. O Marcos está trazendo que Jesus disse: por acaso, vem a candeia? Mas candeia anda? Candeia tem pernas? E como que ela vem? Então, para a gente entender isso aqui, nós vamos ter que voltar um pouquinho, falar um pouquinho de Gênesis, falar um pouquinho ali, lá de umas aulas antigas. Você que já estudou, tenha um pouquinho de paciência com os nossos irmãos que são novos, que ainda não pegou essa aula, tá? E a repetição sempre traz a perfeição e faz você memorizar, tá ok? Então, Jesus está contando uma parábola, e nessa parábola ele vai falar sobre uma candeia, tá? Uma candeia, deixa eu tentar fazer aqui para você ver aqui, tá? Uma candeia, ela era mais ou menos assim, tá? Ela era mais ou menos assim, e aqui se colocava o azeite aqui dentro, né? Com um pavio para fora. Esse pavio aqui ficava aqui para fora, aonde se atava o fogo, se acendia o fogo pegava aqui, né? E a pessoa vinha com essa alça, né? Essa alça dela aqui. Pegava na alça e trazia como se fosse uma lâmpada mesmo. Por isso que algumas falam de lâmpada. Entenda que Jesus está contando uma parábola numa época que não existe Enel, Eletropaulo, energia elétrica, lâmpada. Não existia lampião. Era tudo à base de lamparina. Então, se enchia ele de azeite, com um pavio submerso em dentro, com a parte para fora. Então, quando acendia o fogo aqui, a pessoa levava para dentro da casa quando chegava à noite. E ela levava para dentro de casa. Quando a casa era muito grande, então tinha mais do que um. Mas quando normalmente as casas de pessoas comuns, simples, eram um cômodo só. Então, usavam-se apenas um. Então, Jesus está dizendo o quê? Que ninguém coloca uma lâmpada, né? Ou como que está escrito aí, a candeia, né? A candeia é para tampar ela com vaso ou colocar embaixo da cama. Então, qual é o propósito da candeia? Qual é o propósito da candeia? Iluminar, certo? Quando Jesus ele cita assim, ó, ninguém. Você já passou, já deu um passeio no shopping, e aí você passou por umas lojas assim, tem umas lojas meio extravagantes, né? Que tem até os vendedores extravagantes, né? Que as roupas, que aí você passa assim, você vê aquela roupa na vitrine e você fala assim, você é doido, acho que ninguém compraria um desse aí. Não é assim? A gente fala, quem usaria isso? Ninguém compraria. Quando você coloca o ninguém, é porque alguém já comprou. Quando você coloca ninguém faria isso, é porque alguém já fez. Então, quando Jesus está falando ninguém faz, é porque alguém já havia feito. Como é que você sabe que não dá certo? Porque alguém já fez e não deu certo. Então, Jesus está trazendo uma linguagem para um povo que entende muito bem do que ele está falando. E quando a pessoa entrava dentro de casa, ela não vinha simplesmente com a candeia e colocava em qualquer lugar. A candeia tinha um lugar específico para colocar.
Quem já estava em casa um dia assim, de repente acabou a energia? Essa semana teve um apagão violento aí, né? Aí tá tudo escuro, aí você acende uma vela dentro da sua casa. Se você colocar ela no chão, ela vai clarear apenas. Mas quanto mais alto você colocar a vela, mais alcance vai ter a luz dela. Então o que Jesus está dizendo é que a candeia ela tem um lugar específico para colocar. Ela não pode ser colocada em qualquer lugar. Então, qual o propósito de alguém acender uma candeia e depois cobrir ela? Você já se deparou com uma situação, eu já me deparei assim, mas de você ter que sair um dia, você saiu às pressas e tal, e voltou tarde da noite. Aí quando você chega em casa, normalmente é assim, o pessoal que trabalha com construção deve saber isso, você põe a chave na porta, quando você gira e abrir a maçaneta, a primeira coisa que você faz é acender a luz. E aí quando você acende a luz, você olha para o chão, aí você vê perto do tapete assim, uma sujeira, um suco que caiu, um resto de comida que ficou e você passou batido e esqueceu de limpar, mas você está vindo com uma visita. Quando você acendeu a luz, a primeira coisa que revelou foi a sujeira. A barata, né? Mas a barata corre, quando você acende a luz, ela... A barata morta 2 dias, ela se recolheu. Recolheu ela morta, passou batido. Aí você tá, olha que vergonha, você tá vindo com a visita, e aí você abriu a porta, acendeu a luz, pum, a visita tá de cara com a sujeira lá. Olha a vergonha. Então o que levaria alguém a pegar a candeia e entrar dentro de casa e tentar esconder a candeia? Eita! Eu não posso passar. Viu? Eita! Jesus está falando com o povo, que é os fariseus. Ó, na época de Jesus havia algumas seitas lá, tá? Algumas seitas, tá? Se você quiser anotar aí, tá? Isso é bom para você ter conhecimento. Havia os herodianos, tá? Com H. Havia os seguidores de Herodes, os herodianos. Havia os essênios, com E. Essênios, essênios. Havia os zelotes. Esses zelotes eram tipo os de esquerda hoje. Que tudo eles querem sair no pau, quebra tudo, é desse jeito. Era tudo. Por isso que Pedro era um zelote, tá? Pedro fazia parte desse grupo dos zelotes. Por isso que quando o Malcolm veio prender Jesus, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Decepar a orelha. Por quê? Porque ainda estava nele o instinto dos zelotes. Tudo deles era porradeira. Pancada, né? Vou repetir, vamos lá. Herodianos, essênios, zelotes, fariseus, os saduceus eram os piores, que eles não acreditavam em ressurreição. Os fariseus eram os que eram o dono da lei. Só eles cumpriam o que estava na lei. E aí tinha os escribas, que eram os Jeová Júnior na terra. Eles eram a 4ª pessoa da Trindade na terra. Tá? Então tinha essas seitas aí. Então quando Jesus começava a ensinar, eles estão tudo em volta. Eles estão todos em volta de Jesus. Então quando Jesus começava a falar, Jesus, quem é que pega? Jesus está falando direto para eles, está fazendo eles pensarem. Está falando direto para eles. Quem pega uma candeia e chega em casa e vai colocar embaixo da cama? Quem é? É aquele que não quer que a candeia revele a sujeira. Tem vergonha para esconder. Dentro da casa dele tem uma sujeira. Do lado de fora ele está lá fora, ele é o santo, ele vai no templo, ele é o crente, ele é o super crente, ele é o Jeová Júnior, ele chega no lugar e todo mundo vai no
templo ele ora, ô Senhor, mas dentro da casa dele, aí briga com a mulher, fala palavrão, espanca os filhos, e os vizinhos falam assim, que miserável de homem é esse aí? Aí então quando ele vem com a candeia entra, aí ele tem que esconder a candeia, porque a candeia vai mostrar toda a sujeira dentro da casa. Então Jesus está falando direto para esse povo aí, tá? Ainda nós não chegamos no ápice da mensagem, mas da nossa aula. Mas o texto de Marcos diz que vem a candeia. E aí muitos interpretam essa candeia como sendo o evangelho, tá? O evangelho. Mas quando vem a palavra escrita vem, a palavra escrita vem, é a mesma palavra que está escrita lá em Gênesis capítulo 1. Vamos ler um pouquinho? Minha avó tinha lamparina. Em casa tinha um lampião lá que quase matou o Rafael. Não, era lamparina mesmo. Ela colocava em cima na ponta do guarda-roupa, lá em cima. Porque ela vai clarear mais, né? Ela clareia mais. Tem até hoje guardado. Deixa ele sensível. Ó, Gênesis 1, versículo 1. Todos encontraram? Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz. Tá bom, vocês já esqueceram, né? Pegaram as aulas e esqueceram já, tá? Então vamos lá. Em princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas na face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ponto. E aí, e disse Deus, haja. Pronto. Então Deus disse um verbo, haja. Essa palavra haja no hebraico, yud, re, yud. No hebraico. Transliterada, ela é ri, ierri, na verdade. Ierri. Essa palavra aqui, tá? Aqui é o hebraico, aqui é transliterado, tá? Aqui, como se fala. E a tradução desta palavra, que é a mesma palavra, né, aqui. A tradução da mesma palavra é se apresente. Se apresente. Então, no princípio, criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas na face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, ponto. Aí Deus disse, se apresente. Quem? Luz. Então a luz é uma pessoa. Por isso Marcos está dizendo, e vem a candeia, e vem a luz, e vem a pessoa. E quem é a luz? Jesus, porque nós já vimos o Pai, em princípio, criou Deus, o Pai, os céus e a terra. A terra está sem forma e vazia, o Espírito de Deus está onde? Se movendo. E aonde está o Filho? A luz. A criação precisou dos três, do Pai, do Espírito e do Filho. O Pai criando, o Espírito pairando e a luz apresentando para mostrar a criação. Não dá para se criar nada no escuro. Então a luz tem que vir para raiar. Então essa palavra no hebraico, é por isso que é importante estudar a questão do texto original, porque no nosso está assim, haja luz. Então, criou uma luz. Não, não é luz do sol, não é luz normal, porque aqui é uma pessoa, tá? É uma pessoa, tá? Pastor, mas como assim uma pessoa? Deus disse haja. Aí nós vamos voltar lá em João capítulo 1, versículo 18. E aí nós vamos entender uma coisa. Existem dois, tá? Vou colocar aqui, existem
dois princípios, tá? Dois princípios. Princípio 1 e princípio 2. Então nós temos aí, o pessoal que já estudou com a gente aí desde o começo já sabe, né? Qual é o nosso primeiro princípio? Qual é o primeiro princípio? Absoluto. É por isso que eu perguntei. O ordem cronológica da Bíblia. Porque na Bíblia é obrigacional. Por isso que eu perguntei. Não. Gênesis 1, é o primeiro da Bíblia. Por isso que eu perguntei. Não, mas o primeiro da Bíblia é João. João 1. João 1. Ah, não, sim. A Bíblia não começa em ordem cronológica, não começa em Gênesis 1. Começa em João 1. É por isso que eu perguntei. Em ordem cronológica. Então, em ordem cronológica da Bíblia. João 1. Então ela começa aqui no João 1. Leia João 1. No princípio. Então, segura, no princípio. Então, em João 1 eu tenho um princípio, em Gênesis 1 eu tenho o princípio. Só que o princípio criacional, é o de Gênesis, tá? É o de Gênesis 1. O princípio absoluto é o de João 1. Tá? Absoluto porque aqui não existia nada. João 1 não existia nada, é o que está escrito aí. Lê o que está escrito, João 1. No princípio era aquele que é a palavra. Isso. Ele estava com Deus e era Deus. Pronto. Então não existia nada, só existia Deus e a palavra que estava em Deus. E o Espírito que também estava em Deus. Então não existia nada. Deus habitava na luz inacessível. Não existia nada. Então Deus decidiu criar os mundos. Aí está lá em Hebreus, pela fé, entendemos que os mundos foram criados. Quais os mundos? Quais os mundos? O físico e o espiritual. O espiritual foi criado primeiro. E aí você vai lá em Colossenses, porque dele e por ele são todas as coisas. E por ele foram criados principados, potestades, dominadores, tronos. Então Deus criou primeiro os céus. O mundo espiritual. É o que a gente viu ali, ó. Deus criou tudo aquilo ali primeiro. Que está lá no quadro. Deus criou tudo aquilo. Depois que ele criou tudo aquilo, então ele vai vir para a criação do mundo físico. Então é no princípio criacional, tá? No princípio criacional. Então nós temos dois princípios. Quando Deus criou o mundo espiritual, o Filho não era revelado. Na antiga aliança ninguém nem sabia quem era Jesus. Tanto que na antiga aliança era conhecido como Jeová, o Espírito de Jeová, né? E Jeová. Quando você vê a bênção sacerdotal, está assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Então só tem o Senhor, porque é o Senhor Pai, o Senhor Filho, o Senhor Espírito. Tem as três lá. Mas aí Paulo, quando chega na nova aliança, que Paulo vem e Paulo entende o que estava escrito lá, que entende que aquilo era sombra, então Paulo vai e ensina a bênção apostólica. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre vós. Então aí ele traz já esclarecido isso para todo mundo, porque isso era um mistério escondido, tá? Então, no princípio criacional, nós vamos ter aqui a dispensação do mistério, tá? Aqui, que é dividida em duas partes. Tá? Dispensação são épocas, tempos, né? Como se fosse tempo de mistério. Então, é dividido em parte A e parte B, que é aqui
o mistério não revelado, tá? O mistério não revelado era o quê? Era o Cristo. Era o Cristo no Velho Testamento, que ele era conhecido por várias formas, menos por Jesus. Ele era conhecido como o quê? Vamos lá. Capitão dos exércitos. O anjo do Senhor. A rocha. Você acabou de ler aí, ó, João capítulo 1. O verbo. É o verbo. Ele era o anjo da morte que passou lá em Gênesis capítulo... Gênesis não, Êxodo capítulo 12, né? Capítulo 12, ele é o anjo da morte que passou lá e matou os primogênitos. Ele era a sabedoria que estava com o Pai. Que o que mais? Vamos lá, que tem? Vamos lá, tem. Ele era o anjo também, né? Sim, ali já né? Ele era o anjo que apareceu para a mulher de Manoá, né? O anjo que apareceu para Gideão. Ele era a arca, ele era o pão, o maná que desceu do céu, ele era a coluna de fogo, a nuvem que cobria e guardava o povo no deserto. Então ele era conhecido dessa forma. Tanto que ninguém conhecia ele e ele não atuava como Messias, como Cristo. Certa vez Deus chamou Moisés e falou assim: Moisés, eu tirei vocês do Egito, agora eu vou colocar o meu anjo para conduzir vocês. Toda vez que você lê no Velho Testamento assim, o anjo do Senhor, está se referindo a Jesus na dispensação do mistério não revelado, tá? O anjo, não, o anjo, toda vez que for o anjo, mesmo que estiver minúsculo, é Cristo, porque às vezes é um erro da gráfica que não colocou na Bíblia, mas o anjo. Agora, um anjo é um anjo. O anjo é o anjo. É o anjo. O texto de lá, Jacó lutou com o anjo. O anjo, tá? Então, Deus disse assim: Moisés, eu vou enviar o meu anjo. Deus não disse eu vou enviar um anjo. Vou enviar o meu anjo para ir diante de vós. A Moisés falou: então eu não vou não. Aí Deus falou: mas Moisés, meu anjo é poderoso, ele é forte. Qualquer um que se levantar contra vocês, ele vai exterminar na hora. Moisés falou: não quero. Mas Moisés, ele vai proteger vocês, não vai ter problema nenhum no deserto. Não vou, Senhor. Se o Senhor não for conosco, eu não vou. Aí Deus já está ficando bravo com Moisés. Pensa num cara que tinha ousadia para falar com Deus. Que teve Deus quase matou Moisés, irmão. Está na Bíblia lá. Deus desceu para matar ele. Se não fosse a mulher de Moisés lá, Deus desceu para matar Moisés. Aí Moisés falou: não vou, Senhor, não vou. Aí Deus falou: mas Moisés, que cara teimoso. Mas por que você não vai? Falou: se o Senhor não for conosco, eu não vou. Mas é o meu anjo, é como se fosse eu. Aí Moisés falou: Senhor, o teu anjo não tem misericórdia. Se nós pecar, ele vai matar nós tudo. Mas o Senhor é rico em misericórdia, é melhor o Senhor ir com a gente. Por quê? Porque Jesus, ele agia dessa forma. Quando Davi pecou lá em 2 Samuel capítulo 22, quando Davi pecou, que ele mandou contar o povo, e aí o anjo, está escrito lá, o anjo do Senhor passou e matou 75 mil homens. Só num dia, passou e saiu matando. Aí Davi, quando saiu na janela do palácio, olhou e viu lá na eira de Araúna, tá lá o anjo, com o pé na pedra de Moriá. Isso aqui é um mistério violento, isso aqui. Ele tá com a pedra de Moriá, com a espada na mão. Aí Davi olhou, aí Natan falou assim: ó, vai pedir perdão, vai lá, ergue um altar, e vai lá Davi na eira de Araúna lá comprar as terras para erguer um altar lá para pedir perdão para Deus. Mas quem era o anjo que estava lá? O mistério escondido no seio do Pai. Pastor, mas como assim escondido? Lê aí João 1, 18. 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Pronto.
Então, Deus nunca foi visto por ninguém, mas o Filho estava onde? No seio do Pai. Então, quando nós chegamos aqui aqui no princípio criacional, quando Deus fala assim, haja, ele está falando, filho, sai, se apresenta para a criação agora, se mostra para a criação. Aleluia. É por isso que, irmão, isso da Gênesis é tremendo, irmão. Aí fiz uma promoção lá do curso de Gênesis lá, irmão, 50 aulas. Pensa no povo miserável. Miserável no povo, no sentido assim, o povo não quer aprender, irmão. O povo não quer aprender. Eu falei, irmãos, ó, quem estudou com a gente lá foi 2 anos, né? 2 anos, pagando mensalidade, estudando as aulas. Falei, vou fazer uma promoção hoje para você que quer aprender sobre a palavra de Deus. As 50 aulas de Gênesis por R$200, são 2 horas de aula cada aula. Vai dar um total de 300 horas. Não, é 100 horas, né? 50 aulas, 100 horas de aulas para você assistir quando você quiser, do jeito que você quiser, no ônibus, deitado, com a perna para cima, no sofá, na cama, assistir, reassistir, anotar, tirar print. As aulas serão suas. Pela glória de Deus, nenhum comprou. Mas não é todo mundo que quer aprender, né? Mas aí quando você vê umas revelações dessa, não é qualquer lugar que você aprende isso, tá? Não é qualquer lugar que você aprende isso. Você vai falar, Deus disse, haja luz. Não é uma luz qualquer. O pai estava falando, filho, sai daí, se apresenta. Porque sem você, não tem criação. Se apresenta. Então, haja luz. Aí disse que houve. E aí esse houve assim. E a luz surgiu, apareceu. Se apresentou. Então, o que Marcos está dizendo lá, na parábola, é assim, Jesus está dizendo, e veio a candeia, quer dizer, e veio a luz. E veio a luz. Então, no princípio criacional, tá? Nós estamos aqui no mistério, a dispensação do mistério não revelado, que é quando Jesus não era conhecido como Jesus. E depois veio a parte B, que é o mistério revelado. É quando Jesus encarnou, e aí ele se revelou, né? Ele se revelou como o Messias, tá? E aí depois que ele se revelou e morreu na cruz, aí então entrou a dispensação da graça, tá? Existem 3 dispensações só na Bíblia. Eu sei que vão falar porque tem um famoso teólogo aí, Dr. Scofield, o cara é fera. Ele classificou cada tempo, cada período da Bíblia como uma dispensação. Quando Adão foi criado, a dispensação da inocência. Quando Adão pecou, a dispensação da consciência. Aí depois a dispensação do governo humano, quando o homem começou a governar a terra. Depois do homem veio a dispensação patriarcal. Depois veio a dispensação da lei. Depois da dispensação da lei veio a dispensação dos profetas, a dispensação da graça. E por último, né, acho que é a dispensação da graça, e por último a dispensação do fim dos tempos. Mas biblicamente temos só 3, tá? Tudo isso está lá em Efésios, Efésios 1:10, Efésios 2:13 e 1:9, tá? Paulo diz, se é que tem conhecido a dispensação da plenitude dos tempos. Aí depois ele fala, mas se é que você tem conhecido a dispensação da graça e a dispensação do mistério. São só esses 3 biblicamente, tá? Não é que os outros não dá para encaixar, dá para encaixar. Fica até bonitinho. Você fala, pô, quando Adão nasceu, a dispensação da inocência. Ele é inocente, não tinha pecado. Aí quando pecou, a dispensação da consciência, porque agora ele começa a ter consciência daquilo que ele faz, né? Fica até bonitinho, mas biblicamente temos apenas 3, tá? Biblicamente 3. Então, eu prefiro ficar com a Bíblia do que com a tese humana, tá bom? Então, Deus disse, haja luz, quer dizer, a luz veio. Deus disse, ierri. Essa mesma palavra vai se repetir lá, quando Deus se apresenta para Moisés, e Moisés fala assim, eu vou chegar diante do povo, lá em Êxodo 3, tá? Vou chegar diante do povo, e aí o povo vai falar assim, quem te enviou?
Aí eu vou falar o que para ele, Senhor? Aí Deus falou para ele assim, ó, fala que eu sou o que sou, te enviou. Na nossa Bíblia. No hebraico tá Erri, Asher, Errie. Serei o que serei, te enviou. E aí fica mais bonito. Porque Deus está mandando Moisés dizer para o povo, eu serei o que você quiser que eu seja. Você quer que eu seja o que hoje? Um libertador? Eu sou libertador. Você quer que eu seja o que hoje? Um advogado? Eu vou ser o advogado. Você quer que eu seja o que hoje? Um médico? Eu serei o médico. Você quer que eu seja o que hoje? Um pai? Eu serei um pai. Você quer que eu seja o que hoje? Um amigo? Serei seu amigo. Então ele está dizendo, serei o que serei. Me enviou. Então o povo já entendeu quando Moisés disse, o povo falou, é o nosso Deus. Porque ele é o que nós precisamos na hora que precisamos. Então, entendeu, né? Então isso aqui é muito importante você entender um pouco assim do hebraico, tá? Da linguagem original. Então a gente vai voltar lá agora para a parábola. Volta lá em Marcos. Marcos, capítulo 4. Depois nós vamos para Lucas. Que o Márcio não terminou de ler. É Marcos ou é Márcio? Então, Marcos, leia você aí. Isso. Ele disse, mas porventura a candeia para ser posta debaixo do cesto ou debaixo da cama, não vem antes para se colocar no velador, porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Pronto. Então, vocês já pegaram um pouco ali do princípio criacional, sobre a criação, sobre o filho que estava oculto no seio do pai, e se apresentou, e foi revelado. Então, agora ficou fácil para entender a parábola. Porque, o que está dizendo aí no versículo 22? Leia aí, Robert, para mim, em voz alta, assim, tremenda. Porque não há nada oculto, senão para ser revelado. Pronto, segura aí. Nada oculto. A pessoa que quer esconder a candeia, ela não quer revelar a sujeira que está oculto, certo? Então até aí nós já entendeu, beleza? Agora lê, continua lendo. Senão para ser trazido à luz. Isso, e aí continua. Se alguém tem ouvidos para... Não. É a parte que fala para ser revelado. Ah, tá. Porque não há nada oculto, senão para ser revelado. Pronto. Então, e nada escondido que não venha ser trazido à luz. Então, quem é essa candeia? Jesus, na nossa primeira aula, nós falamos que Jesus começou com uma parábola anunciando o reino. E vem o reino. Lembra-se disso? Vem o reino. Se o reino vem, vai ter que vir uma luz para revelar. Só que essa luz estava oculta no seio do Pai. Quando Jesus encarnou, ninguém sabe quem é Jesus. Então Jesus precisa se revelar. Então ele fala, e vem a candeia. Não há nada que esteja em oculto no seio do Pai que não venha a ser revelado. Então, ele está falando dele. Estou me revelando agora para vocês. Porque eu me revelando, eu mostro aquilo que está escondido. Eita. Pegou, né? Então ele está dizendo, eu me revelando, eu mostro o que está aí escondido. Quem não quiser levar ele para dentro da casa, é porque tem sujeira lá que não quer revelar. Eita. Mas se levar ele para dentro da casa, ele vai mostrar, ó, tem que limpar ali, mudar aquele negócio de lugar. A luz vai revelar o que está fora de lugar, o que está sujo. Então, Jesus está falando de algo que os fariseus pararam para pensar. E falaram,
esse cara tá falando de nós. Não assim diretamente. Tá mandando direito. Esse cara tá falando de nós. E aí eu vou dar uma base bíblica para provar para vocês que essa candeia é o próprio Jesus, tá? É o próprio Jesus. Alguém abra para mim, Isaías, era uma profecia, tá? Era uma profecia que vai se cumprir. Isaías, capítulo 9, versículo 2. Versículo 2. Isso, 9, versículo 2. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra de morte resplandeceu a luz. Pronto. É uma profecia sobre Jesus aí. E quem é esse povo que andava em trevas? Tá? Depois eu falo desses que andavam na sombra da morte aí. Porque são duas profecias em uma aí, tá? Essa profecia de Isaías foi quantos anos antes disso? 622 anos antes de Cristo. Então Deus já estava falando que ia haver um povo que andava em trevas e sobre eles iam raiar a luz. Mas que povo é esse? Aí agora abra Mateus, deixa marcado aí em Isaías, vamos lá em Mateus, tá? Mateus capítulo 4, versículo 16. Ó, e esse texto de Mateus é base para... Eu vou ler com vocês. É base para quebrar aqueles caras que falam que Jesus não tinha casa na praia. Mateus 4. Eu vou ler com vocês aí, tá bom? 4:16. Eita, Jeová, que a garganta aqui tá... Ó, eu vou ler a partir do 12, tá? Só para provar aqui que Jesus tinha casa na praia. Algumas versões de vocês vai estar até mais bonita do que a minha. Porque é um debate de que Jesus era pobre, que Jesus não tinha não sei o quê, que Jesus era não sei o que, era miserável, que Jesus nasceu... Irmãos, quando a Bíblia fala que ele se fez pobre, está falando pobre da sua glória, do seu poder, da sua riqueza. Tanto é que quando ele ora para Deus, ele fala assim... Pai, que eu possa ter aquela glória que nós tínhamos, entendeu? Antes da fundação do mundo. Então ele se despiu da glória. Então ele veio pobre disso. Não é que dinheiro, não tinha dinheiro. Não, que aí fala que quando Jesus morou na praia, Jesus tinha casa na praia. Irmão. Filho de carpinteiro pobre. Olha, o versículo 12, ó. Jesus, porém, ouvindo que João estava morto, voltou para a Galileia, e deixando Nazaré, foi... Como é que está a sua versão? Viver, morar, habitar. Olha só, habitar em Cafarnaum. Situada à beira-mar. Situada à beira-mar. Está aí na Bíblia, irmão. Está na Bíblia. É que esses caras vêm conversar, se vier conversar comigo, eles estão tomando na cabeça. Que eu falo para ele... Tá? Então Jesus largou lá Nazaré e foi morar na Galiléia, à beira do mar. Só que Jesus era assim, ele não fica, você não vê Jesus indo tomar banho de mar. Jesus, ele saía, quando ele saía de casa, sentava na areia do mar, vinha a multidão, tome pregação. Ó, eu vou fazer de você pescador de homem. Mas por que pescador de homem? É porque o homem tinha a mente de Cristo antes do pecado. Quando o homem pecou, ele passou a ter mente de peixe. Então ele não aguenta ver uma isca que ele vai, Satanás abraça ele. Então eu vou te ensinar você a pescar agora. O homem, é assim que Jesus estava falando, irmão. Porque o homem antes do pecado, ele pensava igual Cristo. Mas quando ele pecou, agora a mente dele é igual o peixe. Por que Satanás abraça um monte de gente aí? Joga uma isca, ó, tem um emprego com uma vaga boa, com um salário bom. Aí o cara, é o peixe visível. Aí, pegou no anzol, já era. Ó, tem uma gata ali top, não sei o quê, o cara tá na igreja, o cara buscar Jesus, ora e tal, aí encontrou uma jovem, aí nem sabe que tá lá no anzol de Satanás ali, aí quando ele vai abraçar, Satanás arrancou ele da água, aí morre. Então Jesus fala, eu vou ensinar você a ser pescador de homem, porque se pesca homem,
mas o homem que clava com a mente de peixe pesca. Então eu vou te ensinar, vou te dar as iscas certas. Jesus está falando para os discípulos, vou te dar a isca certa, a vara certa, o anzol certo, para você pegar e pescar os homens. Por isso chamou pescadores, vocês pescam peixe, quero ver você pescar homem. Então Jesus sentava na beira da praia, enchia de gente, ele toma em pregação. Toma em pregação, e aí ia ganhando gente para Cristo, para o reino, né? Então olha lá, então diz assim, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos limites de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz, versículo 15 agora, terra de Zebulon E a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. Aí 16, o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. pronto. Jesus saiu de Nazaré, quando ele foi morar lá na Galiléia, o povo que estava em trevas, quem? Zebulon e Naftali, lá na Galiléia estava em trevas. Quando ele chegou, a luz se apresentou e tirou eles das trevas. Né? Então, quando ele está contando essa parábola, ele está falando, a candeia vem. A candeia vem. Se ela vem, é uma pessoa. Não tem como a candeia ir sozinho. Você vai acender uma lamparina, põe ela aqui e fala assim, ó, fica lá naquele lugar lá. E ela vai sair flutuando para lá. Jesus está usando uma linguagem camponesa, né, de um pessoal humilde, mas eles sabem do que ele está falando. Porque, com certeza, alguém já chegou em casa à noite com a candeia acesa e foi fazer isso aqui. Aí ele viu que não clareou nada. Então o que ele fez? Não, então aqui não é o lugar dela, o lugar é no alto. E aqui Jesus está dizendo, não se aceita Jesus e esconde Jesus. Você não pode ser um crente, um agente secreto do céu, irmão. Eu conheci um amigo na empresa, que na hora do almoço a gente batia um papo, e na hora do almoço eu vi ele cantando um louvor, cantarolando um louvor, eu não sabia que ele era crente. Aí eu falei, nossa, você é cristão? Aí ele... Aí eu falei, aí ele abriu a bolsa e tirou, irmão, a Bíblia desse tamanho assim, ó. Aí eu falei para ele, rapaz, por que você não me falou que você é agente secreto do céu? Eu não sabia, senão vou quebrar o seu disfarce, irmão. É o crente que aceita Jesus, mas ninguém sabe que ele é crente, porque ele pega a candeia, que é Jesus que entrou na vida dele, e ele coloca embaixo da cama. Ele põe embaixo da cama. O Nicodemos foi isso aí. O Nicodemos creu em Jesus, aceitou Jesus, mas esperou da noitezinha. Tem alguém na rua? Dá para ir lá. Foi na calada da noite para ninguém saber que ele estava tendo encontro com Jesus. Então Jesus está falando, vai ter crente na igreja, que ele na igreja ele diz que é crente, mas lá fora ninguém sabe que ele é crente. Porque ele pegou a candeia e escondeu. Agora, a pior coisa que Jesus contou aqui nessa parábola é o quê? Vamos lá voltar para Lucas? Eu vou colocar algumas coisas aqui, olha só. 1, 2, 3, 4, eu acho que é isso que tem aqui no texto. Vamos fazer uma exegesezinha do texto, tá? Nós vamos ver aqui que tem candeia, certo? Aí, escrito por Lucas, nós temos um vaso. Vamos comigo aí no texto. Lucas 8:16. Só no 16 aí nós temos candeia, vaso, cama e velador. A candeia, nós estamos falando de quem? Jesus, certo? A candeia, nós estamos falando de Jesus.
Dá tempo aí pro pessoal anotar, que o pessoal está escrevendo? Quando eu tomo água, sem pressa. Tinha água gelada não, Sara? Só porque a água desceu errado? Só desceu errado. Então nós temos aqui candeia, vaso, cama e velador. Aqui é a vida de um cristão. Um jovem, né? Um jovem bonitinho aqui, aceitou Jesus, depois de ouvir um pregador pentecostal aqui com o microfone, pregando, tá aqui pregando, e a palavra veio, entrou no ouvido aqui, desceu no coração, o Espírito Santo já entrou na vida dele, ele aceitou Jesus, porque quando ele ouviu a palavra, ele começou a chorar, porque aí a palavra já comoveu ele começou a chorar, aceitou Jesus, então o Espírito Santo vem, e quando o Espírito Santo vem, a candeia vem, Jesus, está nele, a candeia vem. A palavra vaso, pensa na palavra poderosa, irmão, não é ou não é? Para nós, a palavra vaso, a gente fala, quando pentecostal, então, e aí, vaso? É ou não é? Mas presta atenção, ó, isso aqui é hermenêutica pura, tá? Exegese do texto. Jesus, ele citou candeia, vaso, cama e velador. Jesus está dizendo que tem um vaso na casa. Tem um vaso na casa. E, irmão, é uma palavra pesada para nós pentecostais. Fala vaso. Você fala, e aí, vaso? Só que Jesus está falando que esse vaso vai ser colocado em cima da candeia. Ninguém pega uma candeia e coloca um vaso em cima. De novo. É o vaso que colocou em cima da candeia. Para o vaso ser colocado em cima da candeia, presta atenção nisso aqui, irmão. Para o vaso ser colocado em cima da candeia, ele tem que estar? Tem que estar? Eita! E a maior causa de morte espiritual dentro da igreja não é Satanás, viu? Não é Satanás. A maior causa de morte espiritual dentro da casa não é o diabo que entra dentro da casa, não. São vasos. São vasos que não se contenta em ver um outro que está brilhando, quer apagar a luz do outro. Então o vaso ele só pode apagar a luz do outro se ele estiver vazio, porque se eu pegar aqui o vaso cheio, como é que eu consigo emborcar ele para tampar o outro? Então vaso cheio não tenta apagar a luz do outro. Eu vou dar um tempo para fazer igual a Jesus. Vou dar um tempo para vocês pensar. Vou dar um tempo para vocês pensarem. Aleluia. Glória a Deus. Jesus está falando de uma candeia que vai entrar na casa. Só que na casa vai ter os percalços para que essa candeia não ilumine. E o primeiro percalço que é dentro da própria casa. É o vaso. Você fala, ô vaso! Ele é vaso até o momento que ele começar a ver você, Deus te usando, você pregando, você evangelizando, você cantando bem. Aí ele começa a olhar e fala assim, chegou ontem? Agora o pastor só olha para ele. Agora só dá oportunidade para ela. Ai, porque aquela irmã quando ora parece que ela quer ser a rainha da oração. Porque isso aí é um vaso vazio, doido para querer apagar a vela, a lâmpada, a luz da candeia, do candeeiro, que é apagar a luz. É um vaso vazio. Irmão, em vaso vazio tem
todo lugar. Tem em todo lugar. Eu não sei se tem para lá, mas sei que para cá tem bastante. Tem em todo lugar, não aguenta ver. Ó, por que que Caim matou Abel? Por quê? Foi por causa da oferta? É porque ele era um vaso vazio. E ele não aguentou ver o irmão dele brilhar. Porque Deus disse para ele assim, ó, Caim, se procederes bem não será aceito. Deus estava falando, se você fizer igual, seja igual ao seu irmão, vai ser aceito. Mas é mais fácil eu tentar apagar do que se igualar. E dentro da igreja de Cristo hoje, é assim. Tem pessoas que vê o irmão, que o irmão vem, o irmão chega mais cedo e arruma a cadeira, e ele ora, e ele limpa ali, ele arruma um microfone para o pastor, e aí ele vai no banheiro, ele vê se tem papel, aí chega um outro. Mas o diácono aqui sou eu. Chega meia hora atrasado e fala, mas o diácono sou eu. Por que você está fazendo isso aí? Aí ele quer apagar o outro, mas ele não quer se igualar ao outro. Não é mais fácil eu falar assim, não, eu vou chegar mais cedo da próxima vez e eu vou fazer. Mas não, é mais fácil eu tentar apagar a vela do outro do que se igualar ao outro. O problema do vaso vazio é que faz muito barulho. E detalhe, só para de fazer barulho quando emborca. E quando emborca, apaga a vela, apaga a luz. Se você bater numa lata vazia e numa lata cheia, pode sai mais som. Aí Jesus está falando, Jesus está dizendo, olha só, a candeia vem, mas se não cuidar, apaga. Então o primeiro percalço é o quê? Tentar apagar. O que é apagar? Matar espiritualmente. O vaso vazio vai tentar matar espiritualmente aquele que tem a luz acesa. Só que se ele não conseguir apagar, porque é uma coisa bem... como que eu posso dizer... É uma coisa, na questão de crime, Cristina, como é que fala? Que é uma coisa bem, não vou dizer de onda, bem grave, né? É uma coisa bem grave, né? É uma infração gravíssima você tentar matar espiritualmente. Então, quando o vaso vazio não consegue matar espiritualmente, o que ele vai fazer? Então, eu vou tentar reposicionar, tirar da posição. Porque aonde que é o lugar da candeia? No velador. Só que para chegar no velador é um trabalho. Tem que subir, colocar lá em cima, ficar de olho, né? Como o vaso tampou para tentar matar, é que isso aqui, irmãos, eu não quero entrar nisso aqui, porque nessa linha aqui, que senão não vai longe aqui, mas por que que apaga quando o vaso cobre? Acaba o ar. Acaba o ar. Sufoca. É verdade ou não é? Então, às vezes, tem pessoas que estão morrendo espiritualmente porque tem vasos vazios dentro da igreja que está sufocando ela, está deixando ela sem oxigênio. Mas o que eu amo em Jesus é que, quem já foi em festa de aniversário? Que aí tá aqui, ela vai cantar parabéns, apagou todas as luzes, acendeu a velinha, aí vem lá a pessoa, fez... Aí apagou a vela. Aí alguém vai lá, descuidado, vai lá com calor, abriu a janela, entrou a corrente de ar e a vela... Acendeu de novo. Acendeu de novo. Aí a pessoa, mas eu apaguei. Mas é que entrou uma corrente de ar. Então, sempre que tiver um vaso vazio para apagar a lâmpada, a vela de alguém que está sendo sufocado, Deus sempre vai usar outra pessoa para abrir uma janela, para vir corrente de ar e reacender a chama que estava apagando dentro dessa. Você podia dar um glória mais forte, né, irmão?
É assim, irmão. Jesus é tremendo demais. Jesus, quando está contando essa parábola, ele está contando tudo isso aqui para os doutores da lei, para os pensadores. Por quê? Porque eles matavam, sufocavam as pessoas com as leis, com as regras, né, com os costumes. Por que não lava a mão quando você vai comer? Por que você não jejua? Porque costumes humanos, e ia sufocando a pessoa. Aí Jesus vem e fala assim, pode deixar que eu estou levantando 12 discípulos aí, que vai começar a abrir umas janelas aí, e vai vir corrente de ar, e vai reacender essa chama aí para apagar, né? Acabar com esses miseráveis que querem acabar com a lâmpada, com a luz, né? Então, o que vai acontecer? Já que eu não consegui apagar, que abriram janela, então o modo mais fácil agora é tentar tirar da posição. E aí é que começa a conversa dentro da casa, dentro da igreja. Ah, você vai fazer isso aí? Para quê? Precisa disso não. Para que você vai orar de madrugada? Você já ora 8 horas da manhã. Agora o pastor marcou jejum lá de 24 horas na igreja. Para que? Isso é exagero. Para que isso? Tentando tirar da posição. Porque se tira da posição, o máximo que vai acontecer é ficar aceso ali, ninguém vai notar. Ninguém vai ver. Então eu não consigo matar, então eu vou tentar ocultar, esconder, tirar de vista. E Jesus é inteligente, Jesus está falando todas essas coisas e está dizendo, eles querem fazer isso porque se a candeia se levantar e vir para a sua posição, qualquer pessoa que estiver ao seu redor será revelado o erro, a falha, o pecado. É por isso que Jesus diz que nós somos a luz do mundo. Você não pode chegar na sua escola e ficar apagado. Você não pode chegar no seu trabalho e ficar apagado. Você não pode chegar aonde você mora e ser apagado. Você tem que ser a luz aonde as pessoas corram para você. Corram para onde você está. As pessoas se sintam bem. Porque a luz, além de iluminar, ela aquece. Além de iluminar, revelar, mostrar, ela aquece. Então Jesus está trazendo esta parábola exatamente para isso. Olha o final da parábola. Nosso tempo já correu. Olha o final da parábola que ele diz assim, ó. Eu vou ler o versículo 16 até o 17, tá bom? E ninguém acendendo uma vela a cobre com um vaso. Jesus é específico deixar o vaso aí, né? Ou põe debaixo da cama. Em Lucas, tá? Estou em Lucas, tá bom? Mas põe em um velador para que os que entrem vejam a luz. Porque não há coisa oculta que não haja de se manifestar-se. Então ele está falando dele, que ele estava oculto, ele se manifestou. E ele se manifestando, agora é o nosso papel de revelar o que está escondido, né? E aí ele diz, nem coisa escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Então, esse evangelho que se prega, você não pode ficar falando do pecado, não, irmão, você é luz. Quem estiver do seu lado precisa enxergar, nossa, eu estou errado. Quem estiver do seu lado vai ver que você é uma pessoa que ora, vai ver uma pessoa que não fala. Irmãos, eu tinha alguns irmãos, não faz mais parte do nosso ministério, mas era incrível. Você acabava o culto, ia conversar no final do culto, e a pessoa, não, mano, você quer falar um palavrão. Acabou de sair do culto, meu. O miserável acabou de sair do culto. Então você vê que a pessoa já tinha um hábito de fazer isso. Se eu sou a luz do mundo, eu tenho que revelar isso em outro, não o outro chegar em mim e ver isso em mim. Então Jesus está dizendo exatamente isso. Nós temos que chegar, e aonde nós chegarmos, tem que causar constrangimento. E quem está errado, quem está na falha, quem está com erro, quem está com mancha, quem está no pecado, a pessoa, você não precisa nem falar, ó, você está no pecado. A sua presença vai constranger ele. E ele vai falar assim, puxa, meu, se ele não for um vaso vazio, ele vai querer se igualar a você.
Então Jesus está dizendo que ele veio revelar o reino, e com o reino vai vir revelando todas as nossas falhas, nossas manchas, nossos pecados. Por quê? Para nós se adequar ao reino, é preciso lavar as vestes. Mas como se lava se você não sabe onde está sujo? Para ver onde está sujo é preciso revelar a sujeira. E só revela a sujeira se o candeeiro ou a candeia estiver no velador. O velador, irmãos, alguns está escrito castiçal, mas o velador, toda a casa tinha, né, um pedestal assim. Era um pedestal, né? E eles vinham com o velador e colocavam aqui em cima o velador. E ele tinha mais ou menos uma altura de uns 2 metros de altura. Então eles vinham e colocavam em cima, que ela em cima clareava toda a casa. Então Jesus está falando, você tem lá um pedestal, você tem lá um velador para colocar a candeia e você vai colocar embaixo da cama? Ou você vai pegar um vaso vazio e colocar em cima dela para apagar? Só porque você não quer revelar o que está sujo lá, o que está escondido? Coloca lá em cima, revelou, Senhor. A Bíblia diz que se confessarmos nossos pecados, Ele, para quê? Perdoar os nossos pecados. Mas só confessa aquele que vê o pecado e fala, Senhor, ó, eu pequei hoje, Pai, pequei. E você tem que revelar o seu pecado e dar nome para o pecado, viu? Quando for orar, pedir perdão, não fala assim, Senhor, eu pequei. Qual é o pecado? Eu pequei, Senhor, o Senhor sabe. Aí vai pegar assim o suspensório do Chaves, né? Senhor, o Senhor sabe, eu pequei, me perdoa. Você fala, mas perdoar qual pecado? Você tem que dar nome para o pecado, especificar o seu pecado, tá? Mesmo que Satanás ele venha para você e fale assim, você vai pedir perdão de novo ontem. Você pediu perdão. Aí Deus te perdoou, aí você vai pedir perdão de novo. Segunda vez. Aí vai na terceira vez, aí Satanás fala, ixi, esquece. Terceira vez você vai pedir perdão. É que Satanás quer te enganar. Porque cada vez, digamos aqui que você pediu 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 1000 vezes. 1000 vezes você pediu perdão. Aí Satanás fala, ixi, vai pedir perdão de novo. Satanás quer te enganar. Por quê? Não importa quantas vezes você pecou. Toda vez que você pedir perdão, para Deus é como se fosse a primeira. Porque quando ele perdoou a primeira, ele jogou no mar do... Então ele não lembra mais. Aí você vai pedir a segunda, para Deus é a primeira. glória a Deus. Aí ele vai pedir de novo perdão, para Deus vai ser sempre a primeira. É que Satanás quer te enganar para você não pedir perdão, porque ele sabe que se você pedir perdão, Deus perdoa. Aí você vai pedir perdão de novo, aí você não pede e vai acumulando pecado. Mas toda vez que você pede perdão é como se fosse a primeira. Aí você chegou, você está contando. Já é a 1000ª vez que eu peço perdão. Para você, para Deus vai ser sempre a primeira, porque as outras 999, ele já esqueceu, ele perdoou, ele não lembra mais. Então não deixe, leve a candeia para sua casa, e leve para a casa dos seus filhos, parente, para a escola, para o trabalho. Você tem que ser essa candeia que vai revelar o que está oculto e escondido no coração, na vida de cada pessoa que estiver ao seu lado. Nem vocês lembram. No vale da sombra da morte, resplandeceu a luz, tá? Isaías capítulo 9, lá, versículo 2. Leia aí, ô irmão Marcos, por favor. Isso. São 2 profecias em uma. As 2 já se cumpriram, tá? Mas quando Jesus contou essa parábola, só havia se cumprido uma, tá? Só uma, só a primeira parte. Vai lá. O povo que andava em trevas, uma grande luz. Segura aí. O povo que andava em trevas e uma grande luz. Nós já descobrimos que esse aí é o Zebulon e Naftali, tá? As tribos de Zebulon e Naftali, que habitava ali na Galileia. Viu uma grande luz. Aí agora. Sobre os que habitavam na região da sombra de morte, resplandeceu a luz. Pronto. Sombra de morte. Tá? Eu não trouxe o desenho aqui, mas para vocês, eu vou apagar aqui, como já está gravado, depois vocês assistem lá. Tá? Tira a foto então aí. Depois eu mando lá no grupo a foto do...
Pronto. Deixa eu apagar essa parte aqui, para vocês entenderem melhor. Lá na dispensação do mistério, desde da queda de Adão, até a morte de Cristo, tá? Até a morte de Cristo, Paulo vai dizer na carta aos Romanos, capítulo 5, que a morte reinou desde Adão até Moisés. Quando Paulo fala Moisés, Paulo está se referindo à lei, tá? Então, que a morte reinou desde Adão até a lei. Até a morte de Cristo ainda era lei, tá? A lei parou de vigorar depois da ressurreição de Cristo. Porque em Números está escrito que, número Deuteronômio, tá? Que a pessoa que cumprisse toda a lei ressuscitaria, viveria por ela. Mas nenhum homem era capaz de cumprir toda a lei. Mas Jesus cumpriu toda ela. Então a lei ficou sem valor, porque Jesus conseguiu cumprir toda a lei, por isso Jesus ressuscitou. Então a morte, ela reinou. Então todo mundo que morria, seja Abraão, Isaac, Jacó, Noé, Moisés não, tá? Moisés não, tira o Moisés da lista aí. Tira o Moisés. Todos eles que morriam, a morte, tá? A morte, né? O anjo da morte, ele vinha, aí não é o anjo Jesus, tá? Aí já é a morte mesmo, o espírito maligno, demoníaco, vinha pegar as almas, porque quando a pessoa morria, o espírito ia para Deus, o corpo ia para a sepultura, tá? O corpo ia para a sepultura, e a alma era levada pelo espírito da morte, tá? Era levada pelo espírito da morte para o reino inferior, que era conhecido como Hades ou Sheol, tá? Ou Sheol, tá? Hades é em grego, Sheol em hebraico, que quer dizer região da sombra e da morte. Quando Davi fala assim, ainda que eu ande no vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então a morte, ela tinha o direito de qualquer um que morresse, ela levar para lá. Ah, o Abraão morreu. Ela levou. Só que quando chegava aqui, no reino inferior, né, que lá é assim, tem a entrada, aí vem uma bifurcação aqui, continua aqui para baixo, e aí vem outra bifurcação para cá, né? Vou fazer aqui bonitinho aqui, senão... Isso. Para o lado de cá, tinha um lugar que era conhecido como, vou colocar aqui, LT, lugar de tormento. Para o lado de cá, era um lugar conhecido como seio de Abraão, tá? Vou colocar CA, seio de Abraão. E aqui embaixo era o abismo. Aqui só vinha espíritos, preste atenção. Quando o homem morre, o espírito vai para Deus. Sim ou não? Sim. O corpo sepultado. A alma vem para cá. Mas quando um demônio, ele é aprisionado, o demônio, ele é um anjo. E anjo, ele é espírito. Então, ele vem para cá, que é prisão de espíritos, não de alma, tá? Então, a morte trazia para cá. Então, aqueles que eram justos, a morte trazia para o seio de Abraão. Os que não eram justos, iam para o lugar de tormento. Quando Isaías vai profetizar, falando aqueles que viviam no vale, na sombra de morte, resplandeceu a luz, está dizendo que quando Jesus ressuscitou, isso aqui é uma outra aula, já até ministrei várias vezes essa aula, quando Jesus estava na cruz aqui,
houve um acontecimento aqui, violento aqui, espiritual. O homem não viu, mas aconteceu espiritualmente aqui. Quando o céu escureceu, não foi escureceu é que foram ali, Deus desceu e fez ali trevas, porque houve uma batalha espiritual violenta aqui, que Jesus, ele não era homem? Então Jesus tinha alma, corpo e espírito. Então quando ele disse, em tuas mãos entrego o meu espírito, o espírito foi para onde? Para Deus. O corpo foi para onde? E a alma dele não desceu. Por quê? Porque quando a morte veio para pegar, a morte não encontrou pecado nele. E aí a morte perdeu o direito de levá-lo. A alma dele subiu para o céu para depositar o sangue do sacrifício aqui no altar. Ele subiu para levar o sangue. E quando ele está voltando, porque ele subiu, ele teve que passar a enfrentar a espada e os 2 querubins que estavam protegendo a entrada do céu. E a espada entrou, traspassou o seu lado para cumprir a profecia de Simeão, que Simeão disse que uma espada traspassaria a sua alma. Então a espada traspassou a alma de Jesus, e aí Jesus volta ferido, a alma, porque ele precisa voltar para resgatar, levar cativo o cativeiro. Porque ainda que eles estivessem aqui no seio de Abraão, que era espécie de um paraíso, mas eles estão presos, retidos pela morte, que eles não podem sair daqui, porque aqui é reino da morte. Mas só pode sair daqui com vida. Então Jesus está vindo em alma, e quando chegou aqui, aí os demônios viram Jesus fragilizado, então irmão, foi um negócio violento. Uma outra aula nós fala disso. Jesus, ele consegue sair daqui, então ele vai descer as partes baixas da terra, está lá em Efésios capítulo 4, se me for a memória, né? Que desceu as partes baixas, né? Pregou os espíritos em prisões. Ele não pregou para a alma, ele pregou aqui, espíritos em prisões. Mas aqui ele se apresentou aqui. Então o povo que estava no vale de sombra e da morte raiou a luz, porque quando ele desceu, já desceu com o corpo transformado, com glória. A mesma luz que ele transfigurou no monte da transfiguração, ele desceu aqui. E a Bíblia diz lá em Salmo 68, depois você lê na sua casa, não lê aqui agora, que quando ele chegou aqui no lugar de tormento, foi o único instante que as almas tiveram refrigério. E eles clamaram para Jesus não sair. Porque aonde Jesus chega, não importa o lugar, onde ele chegar tem refrigério. E aí quando ele saiu daqui para passar aqui, eles clamaram para Jesus não sair. Porque Jesus saísse vai voltar o tormento. Mas Jesus tinha que sair. Jesus saiu, passou no abismo, se apresentou aos espíritos, aqueles que pecaram lá no tempo de Noé, no tempo antediluviano. Eles são anjos caídos, né? São os anjos caídos, são demônios, aqui só tem demônio. Quando você expulsa um demônio hoje, você fala, em nome de Jesus, eu ordeno que os anjos que estão para nos servir, levem esse demônio agora para o abismo. Eles não tem outra coisa, eles são levados para lá. Então, quando um demônio sabe que você sabe disso, que pode mandar ele para o abismo, ele nem fica no lugar. Porque se você der a ordem, não tem para onde ele fugir. Os anjos é obrigado a levar eles para o abismo. Por isso que quando Jesus foi em Gadara, e os demônios falaram assim, não nos mande, porque eles sabiam. Se Jesus fala, vai, já era. Não teve o demônio que Jesus falou, cala-te, que ele está mudo até hoje? Jesus não mandou ele falar de novo, está mudo até hoje, né? Então isso é real, irmão. Batalha espiritual é isso aqui, é real, né? O demônio está atuando ali, aí tá vindo um crente lá, ele sabe do abismo, ele sabe. Aí vai mandar um radinho pro outro, ei, demônio 1, demônio 1, demônio 1, já foi, filho, já foi pro abismo. Então a igreja que sabe, entende a palavra, aprende, Satanás não brinca com ela não,
Porque se a igreja sabe e manda para o abismo, os demônios não querem vir para cá não, irmão. Aqui tem um demônio aqui que arrebenta eles aqui, ó, que é o tal do Abaddon e Apolion aqui, que arrebenta eles aqui. Aí Jesus sai daqui, aí ele se apresenta. Quando se apresenta aqui, o Jó que profetizou, eu sei que o meu Redentor vive, em breve se levantará para me livrar dos ferrolhos da morte. Jó falou isso, irmãos, mais de 1000 anos antes de Cristo. E aí o Jó, quando veio para cá, o Jó estava lá nas grades, lá olhando, esperando só Jesus aparecer. Quando Jesus apareceu, como ele sabia que Jesus ia aparecer? Como? Como? Vai. Quem acertar, vai ganhar um quadro. Por causa do Jó. Por causa do Jó? Da grade. Por causa da grade? Ninguém acertou, perdeu. Ninguém vai ganhar o quadro. Se quiser o quadro agora, vai ter que fazer o Pix. Ó. Foi ladrão, chegou primeiro. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele falou, não, no reino não. Estará comigo hoje no... Aí quando ele morreu, Jesus não está subindo? O ladrão apareceu aqui. Ele apareceu aqui e falou, calma que ele está vindo. Ele está chegando. Aí o João pegou as grades e falou, eu sabia, eu tinha certeza que ele ia vir, eu tinha certeza. Aí Jesus aparece. Vamos? Mas como vamos sair daqui? Eu tenho a chave da morte. Tomei a chave da morte. E aí ele leva cativo o cativeiro. E aí se cumpre a profecia de Isaías 9:2, que você acabou de ler. Amém? É claro que isso aqui, irmão, eu falei, isso aqui dá para fazer um filme, né? Mas está tudo na Bíblia. Não fomos nos textos, por causa que não é nossa aula, tá? Mas quem estudou com a gente aqui tem todos os textos, tudo na Bíblia. Está tudo na Bíblia. Não é invenção do pastor, não, tá? Não é invenção do pastor, não. Está tudo na sua Bíblia. Amém? Vida em nome de Jesus. Já teve meia hora de